Olá, boa noite, bem-vindos à Hora do Bruxo. Hoje nós vamos falar de um assunto que é meio delicado para muitas pessoas, que é a morte. Bom, quando nós pensamos em morte, é uma palavra que assusta, é um conceito que assusta, pelo menos dentro da nossa cultura ocidental. E eu quis justamente vir de branco hoje, porque a morte para diversas culturas não é uma roupa preta, e sim branca. A própria tradição de bruxaria que eu faço parte, o branco é a cor que simboliza a morte. Então eu quis prestar essa homenagem à morte. Quando a gente fala de bruxaria, a gente fala de morte dentro da questão do paganismo, ou não, né, em outras religiões, não existe um conceito que seja único para todas as tradições de bruxaria. Por quê? Porque a bruxaria, ela teve contato com diversas culturas. E dentro dessas culturas, cada uma delas enxerga a morte de determinada forma. Então você vai ter culturas que a bruxaria entrou em contato e ela vai assimilar aquela forma daquela cultura enxergar a morte. E aí a gente também tem outro aspecto da bruxaria. Você tanto tem a bruxaria que se vê como uma religião e a bruxaria que se vê como um ofício. Essa que se vê como ofício, você vai ter pessoas de diversas religiões que são considerados bruxos. Não importa a religião que a pessoa tenha. Nossa, mas como é que fica essa questão? E se é uma religião completamente fora do que dos conceitos que a pessoa trabalha? Isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Não dá para você dizer que seja fora se a pessoa não enxerga aquilo como uma religião. Né? Se a pessoa enxerga a bruxaria como ofício, na verdade aquilo que ela professa como religião acaba não interferindo, porque ela vai trabalhar com a bruxaria, com a feitiçaria. Então, é muito difícil você compreender uma única ótica, porque não existe uma única ótica sobre a morte. Você vai ter várias óticas e cada uma delas é certa segundo o seu ponto de vista. É como tradição de bruxaria. Né? Cada tradição é certa segundo o seu ponto de vista. Bom, uma coisa que a gente tem que entender também é que quando a gente fala de morte, a gente fala de uma questão de fé. Porque a ciência, ela vai praticamente conseguir explicar tudo aquilo que a gente passa dentro dessa questão de, por exemplo, quase morte, das pessoas que quase morreram, saíram do corpo, enxergam um túnel de luz, todo esse tipo de coisa vai acontecer de uma forma espiritual, de uma forma ligada à fé que a pessoa tem. E isso acaba sendo uma coisa que não dá para você pegar a ciência e trabalhar em cima desses conceitos, porque a ciência não vai entender a morte dessa forma que espiritualmente a gente entende. A ciência muitas vezes ela não vai afirmar nada sem provas, então são conceitos espirituais e conceitos de fé, que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não mesclar conceitos de outras áreas para reafirmar aquilo que a gente acredita. É interessante que a gente se abra para a ciência, a gente se abra para a psicologia, para uma série de áreas que possam ajudar você a compreender melhor o seu caminho dentro da bruxaria, o seu caminho espiritual. As ciências elas podem facilitar uma compreensão do mundo e através dessa compreensão do mundo você entender melhor o seu caminho de fé. Mas você não pode pensar que algo externo à bruxaria sirva para confirmar aquilo que você acredita, aquilo que você tem fé. Porque não vai ser assim que a coisa funciona. Você não pode acreditar em algo só porque alguém prova aquilo ou não, né? A questão da sua fé. Claro que tem certas coisas que a gente tem que realmente ter provas científicas para o uso. Tá aí a cloroquina, né? Você tem que ter uma prova científica para o uso dela. Mas, voltando à questão da morte.
Quando você pensa em morte, muitas vezes, a civilização ocidental trabalha muito mal com essa questão da morte. Normalmente, quando uma pessoa morre, é muito rápido o enterro. E eu não estou nem falando agora em época de pandemia. Eu digo pré e pós-pandemia. A pessoa morre, logo em seguida já tem o velório, logo em seguida já é o enterro. Ou quando a pessoa é cremada. É muito rápido. E você não tem tempo para lidar com aquilo. É quase como se a gente morreu, vamos esconder. Desculpem, deu uma parada aqui. Vamos esconder o corpo, vamos enterrar rápido e não vamos mais falar disso. Aí existe uma questão que todo mundo, depois de morto, acaba virando santo, né? Então as pessoas, uma série de coisas que elas fazem, que a gente critica dentro da vida dela, depois que ela morre a gente não critica mais, é como se os mortos, eles não pudessem mais ser citados no sentido de críticas e coisas assim. Existe uma questão também, e quando a gente pensa em morte, eu vou colocar aquilo que eu... Só um momento, gente, que está tendo algum problema aqui, que está caindo muito a internet. Não sei se vai aguentar, vamos tentar. Se não der certo, a gente fala em um outro dia novamente. Bom, quando a gente pensa nessa questão... Deixa eu tentar mexer aqui, ver se isso melhora. Quando a gente pensa nessa questão da morte, e na questão de como a gente lida com ela, e como ela se apresenta diante de nós, existem algumas questões que a gente tem que compreender. São questões que às vezes bugam a nossa mente. Por exemplo, normalmente a gente pensa que se você morre agora, você vai encarnar no futuro. Por quê? Porque se eu venho de uma linhagem, né, sanguínea, eu venho pai, né, bisavô, avô, pai, eu, meus filhos, né, tem toda uma linha, então é natural que se eu morro agora, eu encarne no futuro. Não necessariamente. Para começar, existe um conceito, e é o que eu falo, esses conceitos não são de toda a bruxaria, absolutamente não. Então você vai ter quem acredite piamente na forma que uma determinada religião coloca a morte. Eu estou colocando aquilo que eu conheço, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei. Existe um conceito que é chamado de eterno presente. O que é esse eterno presente? Você só tem consciência do seu presente. Por exemplo, se você entrar numa máquina do tempo e você sai no Egito Antigo, quando você abre a porta, é o presente. Se você entra nessa máquina do tempo e vai para o futuro, quando você abre a porta, é o presente. Então, você só tem consciência sempre do seu presente. Quando você pensa no ontem, é uma memória. Quando você pensa no amanhã, é uma projeção. Mas a única consciência, a única certeza que você tem é do seu presente. E ainda assim, muitas vezes a gente não tem tanta certeza assim. Eu lembro de uma coisa que me aconteceu quando eu estava no hospital, que eu fiquei, né, um tempo no hospital. Eu tive uma vez um sonho, dentro do hospital, eu tive um sonho em que eu estava fora do hospital fazendo uma série de coisas. Enfim, e foi um sonho aparentemente longo. Aí daqui a pouco eu acordei e eu estava no hospital. Aí eu fiquei pensando por um tempo, será que eu estou no hospital? Ou será que eu estou fora do hospital dormindo, sonhando que eu estou no hospital? Então tem momentos em que as coisas acontecem de uma forma muito estranha, né? É como quando você sonha. Se você sonha, o teu sonho parece real. Por mais estranhas que as coisas aconteçam no seu sonho, você muitas vezes não para pensar, não, isso é um sonho, eu estou sonhando. Claro que tem quem consiga fazer isso, que dentro de um sonho lúcido, e consiga identificar que é um sonho, mas muita gente, e na maioria dos sonhos, você acredita que aquilo esteja acontecendo de fato. Mas enfim,
nós temos essa realidade. Então, se essa realidade é como um ponto em que todas as linhas passam simultaneamente, de tempo, né? Você tem esse eterno presente de todas as linhas. O que acontece? Se você morre, nada impede que você encarne no que a gente chama de Roma Antiga, Egito Antigo. Nada impede que você encarne. Ou que você encarne no futuro. Ou que, de repente, eu encarne em 1980 e me chame João e, de repente, eu sou amigo do Wagner. Ou seja, eu posso encarnar num outro corpo e, ao mesmo tempo, eu posso ter contato com Wagner, que está encarnado, né? Afinal, se eu posso encarnar em qualquer tempo, por que eu não posso encarnar no próprio tempo que eu estava vivo? Claro, como uma outra personalidade, num outro corpo e tudo mais, dentro de um processo de encarnação. Isso que a gente está falando a partir da ótica de quem acredita em reencarnação. Que também não é todo mundo que acredita e nem todo bruxo que acredita. Ah, não, mas reencarnação não é um conceito da bruxaria? Não necessariamente. Reencarnação é um conceito de uma série de religiões, de algumas filosofias, mas aquilo, conforme a bruxaria teve contato, assimila aquilo. Tá, então eu posso encarnar num tempo, espaço, em que eu convivo comigo mesmo. Posso. E aí começam a complicar as situações que eu falo, bugando nossa mente, o que é muito útil. Sempre que algo faz com que você entre num parafuso, assim, em que você fique completamente, para. E em que você tem que rever seus conceitos, isso é incrível. Porque você até não precisa mudar nenhum conceito, mas é interessante você entender e ouvir outras formas de compreender as coisas. Enfim, outra coisa que acontece. Bom, se eu reencarno como humano, o que acontece quando eu, de repente, eu posso então encarnar como um animal, como uma planta? Aí a gente vai esbarrar em várias situações. Eu acredito que a palavra nem é encarnar, mas você voltar como uma planta, como um animal. Mas alguns ocultistas, alguns sistemas mágicos entendem que há uma evolução aí. Mineral, vegetal, animal, humano e por assim adiante. Em que você vai tendo de algo mais primitivo a algo mais elaborado. A tradição que eu faço parte não acredita nisso. Por quê? Porque a gente não acredita que um ser humano ele possa ser, de repente, mais evoluído do que uma árvore de 2000 anos, do que um determinado animal, do que... Entendeu? O fato da gente usar roupas, da gente construir casas, não faz do ser humano mais evoluído. Faz com que o ser humano tenha habilidades que são úteis a ele. E muitas vezes determinados animais, determinadas plantas, elas agem de uma outra forma. Eu não sei se vocês estão vendo direito o vídeo, tá? Porque aqui tá dando uns apagões de vez em quando. Tem tido umas travadas aqui que eu não sei bem. Mas enfim, vamos lá. Bom, a partir do momento em que eu posso retornar como uma série de seres, isso faz com que eu tenha uma relação diferente com esses seres. Porque é muito complicado o ser humano se achar melhor do que tudo à sua volta. A gente vê o que está acontecendo no mundo com essa mania, né, que o ser humano tem de ser o centro do universo, praticamente. E quando você começa a perceber que, de repente, aquela árvore, aquela planta, eles também têm uma posição dentro desse mundo que ali não tem melhor, pior, não tem isso, tem simplesmente formas diferentes, o seu posicionamento começa a mudar.
Outra questão que tem em relação à morte, que é assim, se eu morro, eu vou para que céu? Ou para que inferno? Eu vou para onde? Depende somente. Por exemplo, se você é uma pessoa que, se você viveu dentro de uma cultura oriental, em que você vai, por exemplo, você tem as casas chinesas, mais ou menos, né? Aquelas casas, por exemplo, você foi chinês, teve aquelas casas com aquele formato de telhado chinês, ou com a arquitetura, com a estrutura. Quando você morre, você não vai provavelmente para um lugar que tem as casas nórdicas. Você não vai para o nosso lar. Você vai para aquilo que a sua mente, ela leva você. Para onde as mentes afins, elas conduzem. Você vê muito isso num filme que eu gosto bastante, chamado Amor Além da Vida. Esse filme, ele é com o Robin Williams, que inclusive já morreu. Ele trata muito do outro lado, e ele trata de uma forma muito interessante, porque ele mostra como a mente influencia muito o que acontece do outro lado. E como quando você está ligado a uma determinada pessoa, ou a uma cultura, ou a um modo de vida, como você leva essas referências para o outro lado, e por um tempo aquilo é importante para você. E depois começa a perder a importância, quando você começa a perceber que você não é somente aquilo. Você é mais. Se você for pensar em outras vidas que você teve, você não é só aquela pessoa. Então você começa a lembrar e ao mesmo tempo, aquela pessoa que você dá tanta importância agora, começa a deixar de ter tanta importância. Não é que ela perde completamente a importância, ele se torna mais um dentre vários que você foi e que você é. E aí a gente esbarra numa outra questão, que facilita muito a nossa relação com o lado de lá, com o submundo. Que é o seguinte, quando nós estamos, vamos dizer, por exemplo, eu agora estou vivo. Se eu não estiver no hospital sonhando com isso. Enfim, eu estou vivo. Aí, de repente, para uma pessoa do futuro, eu estou morto. Para uma pessoa do passado, eu nem existo ainda. Se eu for pensar em períodos da história, né? 1900, 1990, 2020, 2050, todo esse tipo de coisa. A partir desse momento, então, se eu não estou, se eu estou vivo agora, e se eu, por exemplo, digamos que esse seja eu, aqui foi uma pessoa que eu fui em outra vida. Então, esse é o Wagner, aqui foi o João que eu fui numa outra vida, de repente aqui é a Maria que eu fui em outra vida e por aí afora. O que acontece? Vai ter um momento em que, para o Wagner, o João que eu fui em outra vida está morto. Mas se eu mudo essa referência para o João, o Wagner não existe e a Maria está morta. Se eu mudo a referência para a Maria, o João não existe, o Wagner não existe e quem veio anterior está morto. Ou seja, em determinado ponto, nós estamos vivos e estamos mortos, pensando na sua essência, não pensando no Wagner só. Mas há um período da história que o Wagner está vivo, há um período da história que o Wagner está morto. Então, conforme o período que você mencione, você pode dizer que aquela pessoa está viva ou está morta. E, ao mesmo tempo, se todas essas personalidades que eu sou em várias vidas estão acontecendo simultaneamente, porque existe essa questão de que existe somente o presente. Então, cada presente acontece simultaneamente, como um ponto onde as linhas convergem. A partir disso, se todas essas vidas acontecem simultaneamente, todas essas vidas estão ao mesmo tempo vivas e mortas. Então todas essas pessoas estão vivas e mortas. É meio gato de Schrödinger, né? Então isso faz com que sempre parte nossa esteja do outro lado. Alguma parte minha, mesmo se eu for pensar, eu sou Wagner, aqui é o João,
que é de repente, uma encarnação minha que já morreu, eu posso dizer que o João está morto e o Wagner está vivo. E se nós fazemos parte da mesma essência, parte da minha essência está viva, parte da minha essência está morta. Então, isso faz com que eu esteja desse lado e do outro lado. Isso facilita muito esse contato que nós temos com o mundo de lá, com o mundo dos mortos, com o submundo e seus diversos reinos, né? Porque não tem só o mundo dos mortos no submundo. A partir disso, facilita muito o meu contato com o submundo, facilita muito o meu contato com uma série de seres. Por quê? Porque parte minha também está daquele lado. Aí, quando você transfere a consciência dessa parte sua para essa parte sua, pronto, você já está do outro lado. Que é parte do processo. Quando a gente lida com o corpo astral, a gente faz uma projeção astral, parte é isso que acontece também. Aí eu não falo nem em questão de submundo, mas em questão de você viver outras realidades, outros planos de existência, outras vidas. Então, existe essa coisa que é bem interessante e, ao mesmo tempo, ela pira um pouco, né? Porque você começa a pensar, nossa, como assim? E a partir dessas questões e de como você pode lidar com aquela pessoa, você pode conversar, por exemplo, quando a gente fala em você conversar, isso a gente está falando já sobre fantasmas e coisas assim. Se eu quero conversar com um parente meu que já morreu, muitas vezes as pessoas pensam, mas se ele morreu, e se ele já encarnou? Como é que você vai falar com ele se ele já encarnou? Você está pensando no tempo daqui. Tipo, pessoa morreu em tal ano e 20 anos depois talvez a pessoa esteja encarnada. Mas eu não falo dessa nova vida da pessoa, dessa nova personalidade que ele de repente vai encarnar. Eu estou falando daquela pessoa que morreu. Aquela personalidade eu posso entrar em contato. Aí você vai ter várias técnicas para isso. Mas você consegue entrar em contato com uma personalidade que já morreu, né? Com uma pessoa, não importando se aquela pessoa já encarnou. Por quê? É a mesma coisa. Se de repente o Wagner morre, não importa se eu era o João e eu vou ser o Antônio. Você não vai entrar em contato nem com o João nem com o Antônio, você quer entrar em contato com o Wagner. Então, mesmo que eu já esteja encarnado como Antônio, você pode entrar em contato com o Wagner, com a personalidade Wagner. Porque essa personalidade, ela tem um momento de morte e tem um momento de vida. Eu não sei se os conceitos, eles ficam assim, meio estranhos, né? Mas a ideia é que realmente dê uma chacoalhada na mente, porque a mente começa a ampliar quando você pensa dessas formas. Obviamente, todas essas questões, como eu disse, não são questões científicas, não são questões que a ciência lide, não pelo menos agora, mas isso esbarra, como eu disse, na fé. A própria questão da iniciação, ela é uma morte simbólica. No passado ela não era simbólica, muitas vezes você morria durante uma iniciação. Atualmente ela é mais simbólica, mas ela é uma morte, né? Por que eu digo que é mais simbólica, não é totalmente simbólica? Porque a gente pode encarar a morte de várias formas, não é somente a morte física, mas a morte de valores, a morte de conceitos, a morte de uma parte da sua vida e o reinício de outra. Né? Coisas acontecem que fazem você reavaliar a sua vida. Então a gente tem várias mortes, né, no decorrer da vida. E a morte é a grande iniciação. A morte é uma grande iniciação. Ela é como se a vida fosse todo um preparo para o grande ato que é a morte, em que você começa numa outra vida. Uma vez, eu conversando com uma deusa que é a morte, né, dentro da Vânia, eu perguntei para ela sobre a morte. Ela me disse que a morte não existia. Só que a gente que conversa algumas vezes com deuses em meditações,
A gente sabe que às vezes deuses são muito filosóficos, né? Ai, a morte não existe. Aí você fala, tá bom, entendi, não existe. Mas o corpo parou de funcionar. Como é que fica isso? Aí ela me disse assim, se for pensar do nosso ponto de vista sobre o que é morte, para os que estão do outro lado, quem está morto, na verdade, somos nós. Nós é que estamos mortos. A partir do momento que você faz essa passagem para o outro lado, de fato você vive. Né? Então, o conceito a gente está pensando em morte no conceito de vida biológica. Mas quando você pensa em morte no sentido mais amplo, ela é uma passagem. E é um ato iniciático, é uma iniciação. A vida é um preparo para a grande iniciação que se estabelece através da morte. A morte, na verdade, nunca foi um problema para muita gente. A morte em si, a passagem. O grande problema foi a dor. O grande problema foi a saudade, mas não a morte em si. Mas a dor que às vezes determinados processos causam, dores físicas, dores psicológicas, né? Dores assim, o medo, todo esse tipo de coisa, porque dá medo, obviamente. E quando você faz essa passagem, a sua família, ela sofre muito, por quê? Porque ela sente sua falta, porque ela sente saudade, ela tem essa questão. Mas a morte em si, ela não dói. O que dói é como você chega nela muitas vezes. Então isso que assusta a gente. A gente pensa, isso é óbvio. Mais ou menos, porque às vezes você pode ter mais dor quando vai tratar de um dente, quando você, sei lá, sofre algum tipo de acidente, quando você desloca aí, quebra uma perna, desloca algo, do que necessariamente quando você morre. E tem muita gente que morre tranquilo, morre dormindo, então a morte em si não é algo doloroso. Mas determinados processos podem ser. E é óbvio que a gente não gosta de ter que passar pelos processos, a gente tem medo deles, tem medo de uma série de coisas e foge disso. Mas existe vamos dizer, uma profissão que eu acho muito interessante, e eu convidei uma pessoa para conversar comigo numa dessas lives, é sobre a parteira da morte, que é algo que existe dentro da questão pagã, dentro da questão da bruxaria. Isso não é algo que exista em todas as tradições, mas existe isso, esse conceito da parteira da morte, que é quando você tem uma pessoa que cuida da sua morte. Do mesmo modo que uma parteira, ela vai cuidar de uma gestante para que ela tenha, ela vai acompanhar, tipo uma doula, ela vai acompanhar nas necessidades da gestante, vai fazer o parto, vai estar no momento em que a criança nasce, vai ajudar dentro da escolha do enxoval, dentro de uma série de situações. Existe essa parteira da morte, que ela é uma pessoa que ela acompanha a morte daquela pessoa. Como assim? Muitas vezes a gente evita falar de morte, inclusive para a pessoa que vai morrer. E que sabe que vai morrer. Todo mundo sabe que aquela pessoa vai morrer, mas a gente evita. A gente fica com aquela coisa assim. Às vezes pessoas em terminais e coisas assim. Então essa pessoa, ela vai conversar com aquela pessoa que vai fazer a passagem e conversar quais são suas expectativas do outro lado. Quem que você gostaria de encontrar? O que você espera que seja o outro lado? Você tem medo do quê? Você tem medo de ser punido? Você tem medo de que não exista nada? Quais são os seus medos? Como que você gostaria que fosse essa sua passagem? Desde questões técnicas, assim, de fazer rituais para a pessoa na hora da passagem, quem que ela gostaria de convidar, ajudar essa pessoa na hora da passagem. Obviamente, pessoas que saibam que estão a caminho da morte, né? Pessoas que saibam que estão doentes, estão caminhando para isso. Essa pessoa, ela faz todo um amparo, que é uma coisa que falta muito na nossa cultura, que é como eu disse,
Às vezes a pessoa sabe que vai morrer, todo mundo sabe, quer dizer, já está em casa, já é um doente terminal, ou no hospital, sabe que é um doente terminal, que tem pouco tempo, mas quando se fala sobre isso, aquela pessoa simplesmente, ninguém fala nada para ela. Se ela fala assim, eu sei que eu tenho pouco tempo, o que as pessoas falam? Não, imagina, você vai sair dessa, daqui a pouco você vai estar bem entre a gente aqui, todo esse tipo de coisa. E não é verdade, é uma... Entendeu? É a gente simplesmente ignorar algo que todo mundo sabe que vai acontecer. Quando talvez o melhor fosse chegar para essa pessoa e falar assim, tá, então vamos dizer que você vai morrer, como você disse. O que você pensa sobre isso? Qual a sensação que você tem? Você gostaria que tivesse alguém aqui do teu lado nesse momento? Você gostaria de ficar sozinha? Você acha que você vai encontrar o que do outro lado? A própria questão que assusta um pouco as pessoas é essa questão da punição. Mas a gente que lida com magia, a gente percebe que a punição está na cabeça da pessoa. Nenhum deus, nenhuma deusa, nenhum ser do outro lado vai chegar e vai punir você por atos que você tenha feito. Isso normalmente acontece dentro da nossa própria cabeça, dentro da nossa... Nós mesmos nos punimos, na maioria das vezes. É difícil dizer assim, então nunca tem punição do outro lado. A punição é uma coisa muito humana. É muito humana. Então é difícil dizer, eu não posso nunca afirmar assim, não, a certeza é que não vai ter. Mas quando a gente para pensar a forma que a gente entende o universo e essa moral de compreensão do universo é humana, é difícil dizer como que aquilo é visto por seres que não são humanos. Muitas vezes quando a gente pensa assim, a natureza é cruel, o tubarão é assassino. O tubarão não é assassino, a natureza não é cruel, a natureza é simplesmente a natureza. E quando a gente humaniza os deuses e começa a pensar assim, aquela deusa, se você pensa na deusa como uma grande humana, na deusa X como uma grande humana, ou no deus Y como um grande humano, literalmente, na forma de uma pessoa, você espera um comportamento humano desses deuses. Então você espera que esses deuses tenham amor, tenham raiva, tenham compaixão, tenham uma série de sentimentos que são humanos. Agora, se você visse essa deidade como uma árvore, você vai esperar que essa árvore abrace você e diga que ama você? Qual a sua relação com essa árvore? Se essa árvore fosse a forma que a sua deusa ou o seu Deus se aproximasse de você. E se esse Deus se aproximasse como um animal? Qual a sua reação diante disso? Você ia esperar que esse animal falasse que te ama? Falasse que te perdoa? Ou falasse que você vai ser punido, alguma coisa? Então você percebe que todas essas crenças, elas se baseiam muito numa moral cultural, uma moral humana, histórica, política, e você julgar que o seu eterno, né? E aí eu não estou nem pensando na questão de reencarnação, mas o após a morte, se você vai pensar que você vai ser punido por tudo, eu lembro de uma vez de uma conhecida que ela fazia parte de uma religião, e nessa religião ela era, não lembro agora se ela era viúva ou separada, mas ela estava com vontade de namorar uma pessoa, ela queria um companheiro, mas ela queria casar com ele antes de ter qualquer coisa mais íntima. Aí ela me dizia assim, mas eu percebi que esse rapaz, ele não quer casar comigo, ele só quer ficar comigo. Falei, e por que você não fica com ele? Qual é o problema disso? Ela falou, não posso, porque se eu não sou casada, eu não posso ficar com ele. É porque aí Deus vai me punir. Aí eu falei, você acha que Deus, sei lá onde no universo que ele está, ele vai atravessar o universo, vem até aqui para punir você, porque você ficou com um cara sem estar casada com ele? E ela acredita, né?
A partir do momento que ela acredita, se ela fizer, ela vai dar um jeito de se punir e achar que foi Deus que a puniu. E esse mesmo procedimento a gente leva para o outro lado. Então, muitas vezes, você acaba se punindo porque você tem um peso de uma moral, peso de uma religião, e você sente que você tem que ser punido, você sente que você errou. E isso é uma prisão. E a gente leva essa prisão para o outro lado. E a gente dá um jeito de criar um inferno para que você sofra nesse inferno. Então, a morte, muitas vezes, ela não alivia as pessoas dos seus medos, dos seus... das culpas, de tudo isso. Você simplesmente carrega para o outro lado. Como você vai administrar do outro lado, é uma outra questão. Mas você leva. E chega um ponto do outro lado também, em que esse corpo que você tem, ele deixa de ter importância. Que é como eu disse, quando você percebe que você não é só, por exemplo, eu percebo que eu não sou só o Wagner, eu sou A, B ou C que eu fui em outra vida, e eu começo a perceber que A, B e C tem tanta importância quanto o Wagner, o Wagner, ele perde, assim, a importância que nesse momento ele tem para mim, e aí há quase uma sensação coletiva, né, em que você sente assim, somos o Wagner. Quem ouvir isso vai falar assim, ele está assumindo que é uma legião. Não somos uma legião, nós somos um coletivo. Né? Dá para você pensar assim. Porque você tem várias vidas, então você é várias consciências que pertencem a uma mesma essência. Essa essência é você. É esse quem você é. A união de todas essas vidas, mas tudo que você não vê, tudo que está, a gente chama de sombra, né? Na bruxaria. Então tudo isso que você, todas essas vidas, mais a sombra, esse é você, essa é a sua essência. E quanto mais próximo dela, quanto mais você tem consciência disso, mais você percebe as ilusões todas que nós criamos nessas existências. Que não tem necessidade de você abrir mão de muitas delas. Quando a gente fala assim das ilusões, nossa, eu tenho que abrir mão de tudo. Não tem que abrir mão de nada. É só você perceber as questões. Não é abrir mão delas, mas é a percepção sobre elas. Isso é importante. Bom, eu não sei como é que está esse vídeo, tá? Porque ele já deu vários apagões aqui. Ele ficou completamente escuro. Não sei o que está acontecendo. Talvez eu tenha apertado alguma coisa aqui no celular e ele está economizando a bateria, não sei. Mas, enfim. O que eu queria falar para vocês ainda sobre a morte. É interessante que vocês planejem um pouco como que vocês gostariam que fosse a passagem de vocês. Eu falei da parteira da morte, mas vocês também podem fazer por conta de vocês, não um serviço de parteira da morte, não é isso. É você pensar naquilo que você gostaria e deixar claro. Eu tive um amigo que ele faleceu, ele era pagão, era bruxo. Ele faleceu e ele foi enterrado com tudo aquilo que ele não gostava. Com terno, foi um enterro evangélico, né? Teve orações, teve tudo isso. E eu sei que ele não gostava de nada daquilo. Mas, como é que você vai chegar para um parente daquela pessoa naquele momento e falar assim, olha, ele não gostaria disso? Por isso que é importante que a pessoa em vida, você escreva alguma coisa, pode até registrar em cartório, de repente, mas você pelo menos deixar, nem que seja um e-mail que você manda para os amigos, ou mostre para os seus pais. Se seu pai ou mãe, se eles vão respeitar, ou se as pessoas, seus filhos, né? Estou falando pai e mãe, mas filhos, vão respeitar aquela sua vontade, aí a gente não sabe, né? Depende. Mas muitas vezes eles não respeitam porque eles não sabem que você gostaria daquilo. Eles pensam que aquilo que você teve de bruxaria foi uma fase da sua vida. Mas agora, já que você morreu,
Vamos fazer a coisa direitinho para você ser bem aceito do outro lado, né? Pra você não ter problema do outro lado. E não é assim que funciona. Então é interessante você falar, quero ser cremado. Escreve que você quer ser cremado. Escreve que você quer doar órgão, caso você queira doar. Escreve aquilo que você gostaria. Eu gostaria que tal coisa ficasse com tal pessoa. Gostaria que de que na hora de ser cremado tocasse tal música, na hora do velório, todo esse tipo de coisa, porque a gente, mais do que nunca, a gente não sabe quando que a gente vai morrer, a gente não sabe se isso vai ser amanhã. Então, é bom a gente pegar e já deixar alguém preparado. Mas isso é mórbido. Isso é lidar com a morte que faz parte da vida. Né? Então, se você acha mórbido, mais cedo ou mais tarde você vai ter que lidar com isso. Aí você vai colocar aquilo embaixo do tapete, correr, enterrar, fazer tudo e esquecer. Como tem acontecido com a nossa cultura há muito tempo. Então, quando você afasta algo que faz parte da sua vida, você afasta porque você não quer lidar com aquilo, você prejudica seu desenvolvimento. Eu não digo que você tenha que assim, não, você tem que de repente ficar passeando no cemitério, você tem que ficar fazendo piquenique em cima dos túmulos. Não, você não precisa fazer o Dia de los Muertos, né? Como no México, que eles fazem uma série de festas e coisas assim, na questão dos próprios túmulos. Não precisa. O que você tem que perceber é que esse tema faz parte da vida. E você, principalmente se você faz parte de um caminho de bruxaria que lida com deuses do submundo, que normalmente quem rege a magia, a maioria das vezes, quando você vê deuses e deusas ligados à magia, à feitiçaria, esses deuses têm uma ligação grande com o submundo. São deuses do submundo. Hecate, que muita gente gosta, Lilith, Hades, uma série de deuses do submundo, eles estão ligados à morte. Quando a gente fala que a bruxaria cultua os ancestrais, a maioria dos seus ancestrais estão mortos. Então a gente cultua mortos. E a gente lida com essas energias. Então não tem muito como escapar do tema, caso você queira fazer parte da bruxaria, fazer parte de um caminho iniciático dentro dela, seja como feiticeiro, seja encarando a bruxaria como religião ou como ofício, você vai esbarrar nos deuses da morte, você vai esbarrar na morte, no conceito da morte, não vai ter muito como escapar. Então, a melhor forma de lidar com isso é começar a entender isso de uma forma natural para você. É você entender que a coisa, ela é... Agora que eu percebi que eu liguei isso, esqueci de colocar no ouvido. Pensou assim, o tempo inteiro vocês não estão me ouvindo, só estão vendo mexer minha boca? Só quem sabe ler lábio que está me ouvindo? Enfim, a questão é, quando você vai lidar com a morte, a sua vida fica melhor. Por incrível que pareça. Lidar com a morte melhora a sua vida. Lidar com a morte faz você ter mais gosto pela vida. As pessoas acham, muitas vezes, que... É que nem às vezes eles pensam no Egito. Pensam assim. Os egípcios só pensavam na morte. Faziam os túmulos e tal e esqueciam de viver. Pelo contrário. O povo egípcio adorava a vida. Adorava a vida, vivia muito bem, com muitos prazeres. Era um povo, claro, posso dizer de todo o povo, mas era um povo que aproveitava muito bem a vida e queria aproveitar também muito bem a morte. Então, às vezes as pessoas pensam, mas se eu me dedicar muito a essa questão da morte, ficar pensando muito sobre isso, será que eu vou atrair a morte? Não, não vai atrair. Não é isso que vai fazer a morte vir buscar você, porque você está pensando, não. E quando você lida com ela, também você não vai abrir mão da vida. Será que não vai fazer com que eu fique um cara super depressivo e só pense na morte? E quase o estereótipo do gótico, né? Dentro daquele estereótipo. Não vai fazer. Pelo contrário, vai fazer com que você aproveite muito mais, você melhore as condições da sua vida,
para que você tenha uma ótima vida e uma ótima morte. Aliás, existem rituais em que a gente pede uma boa morte, sabia? Por quê? Porque todo mundo quer ter uma boa morte, a gente não quer ter uma morte violenta, uma morte dolorosa, uma morte assim. Não, a gente quer ter uma boa morte. Então, qual o problema de fazer um ritual? Quando eu faço um ritual para pedir uma boa morte, eu não estou querendo morrer no dia seguinte. Eu posso querer morrer daqui a 100 anos. Só. Que seja, então, uma boa morte quando chegar na época. Ou, outra questão que acontece, que faz com que você melhore muito sua vida, é que quando você faz, por exemplo, você melhora a sua vida hoje. Lembra que eu falei que existe aquele eterno presente, então todas as vidas acontecem simultaneamente? Se você melhora a sua vida agora, como? Né? Por exemplo, se eu melhoro a minha vida como Wagner, isso afeta as minhas outras vidas. Eu começo a melhorar nas outras vidas também, porque está tudo interligado, todos fazem parte do mesmo ser, todas essas minhas vidas. Então, eu lido com uma, eu cresço naquela, eu cresço na outra. Bom, está chegando no final. Eu vou depois dar uma olhada nesse vídeo, porque ele está muito esquisito. Além de eu ter esquecido no tapete o fone de ouvido, ele está escurecendo toda hora. Então eu não sei o que saiu, o que não saiu, o som que saiu. De repente, eu não sei se eu vou manter esse vídeo. Eu vou manter para ver como ele ficou. Se não ficou bom, eu regravo e deixo lá no meu canal do YouTube, assim como eu vou regravar a primeira aula que eu tive, que também não consegui salvar. Então, se ficar ruim esse, eu prometo regravar com esse tema e deixar lá no YouTube. Aí eu também até recarrego aqui no IGTV o vídeo do YouTube. Em todo caso, semana que vem, se tudo der certo, eu vou ter uma pessoa aqui. Eu só vou reconfirmar com ela, por isso que eu ainda não falei o nome dela, porque eu quero reconfirmar se ela vai poder de fato vir, para de repente não dar um problema. Aí eu faço um anúncio colocando o nome dela, e ela é uma parteira da morte. E eu acho uma questão muito, muito interessante e importante da gente perceber a necessidade que existe de mais parteiras da morte na nossa cultura, no nosso modo de viver e de morrer. Tá bom? Então, até a próxima quarta e até lá.